Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Indiferença da Associação Larico. Hoje vou falar com a Carolina, que é a principal cara desta associação e a cara perante muitos voluntários que também se têm juntado a este projeto. Estamos a gravar no estúdio da Criativa, que agradecemos e que nos recebe aqui em todos os episódios, e este podcast foi um sonho que a Carolina teve e que tem o apoio da Câmara Municipal de Cascais. Carolina, como é que surge, depois de uma pandemia, esta ideia de criar esta associação? Olá, Cláudia. Primeiro, muito obrigada por tu acolheres tão bem este projeto e estares aqui a tornar o podcast Indiferença também um sonho concretizado de realidade. Porque, na verdade, quando eu sonhei no podcast, precisava de várias pessoas e tu foste logo a primeira cara que eu achei que fazia sentido e agradeço-te muito. Então, na pandemia, a minha cabeça, na verdade, está sempre a pensar de que forma é que eu posso ser útil às pessoas. E comecei a pensar na questão do meu filho. Portanto, eu tenho um filho com doença rara, com síndrome de Angelman, e na altura eu fui notando no meu percurso de vida enquanto mãe, por horas que passei em consultas, nos hospitais, em terapias, na escola, e sou uma pessoa que gosto muito de observar o comportamento dos outros, e apercebi-me que as características diferentes do meu filho e dos outros filhos com quem eu ia cruzando eram de facto eram motivos de às vezes as pessoas recuarem um pouco, de algum afastamento. E várias vezes numa consulta, que até em off já falámos algumas vezes sobre isso, houve uma médica em especial que me acompanhou durante muito tempo. Neste caso acompanhava o meu filho, mas que ajudou-me muito neste processo enquanto mãe. E eu uma vez lembro-me de dizer: faz-me muita impressão porque é que as pessoas estão sempre a olhar para o meu filho com tom assim estranho, no meu olhar de mãe, não num bom olhar. Não é? As pessoas olhavam assim, curiosas, num olhar desconfortável. Há quem faça perguntas até. Faça perguntas que sejam desagradáveis. E na altura o António ainda era muito pequenino. E ela uma vez disse: Carolina, não leve isto tão a sério, não é? As pessoas às vezes têm curiosidade sobre o que é diferente. Portanto, às vezes olham para o António, se calhar não no sentido crítico, mas no sentido de curiosidade. Do que é que aquela pessoa tem de diferente? E eu, no meu percurso de desenvolvimento enquanto mãe, nesta construção, eu pensei: bem, eu tenho que arranjar alguma forma de trazer estes temas da diferença à discussão de uma forma bonita, mas não é aos adultos, é às crianças, porque as crianças ainda são muito puras, ainda estão numa construção, e se elas mais depressa se confrontarem com a diferença, melhor vão perceber que aquele meu amigo ou aquela minha amiga tem esta característica, mas eu vou aprender a gerir isto. Então foi, no fundo, pensámos um bocadinho como uma semente. Vamos pôr aqui uma semente para no futuro os outros pais não viverem aquilo que eu estou a viver, ou que outros pais na mesma fase que eu estamos a viver, com tanto desafio e ainda com tantas interrogações sobre nós próprios, sobre os nossos filhos, e ainda nos preocuparmos com este julgamento e curiosidade do outro. E portanto decidi lançar o desafio à Raquel Pessoa e Costa na área da ilustração, para começarmos a criar uma história, e depois percebi rapidamente que escrever uma história era algo mais complexo do que a minha ideia e eu estava capaz de o fazer. E então, na pandemia, com reuniões online, fiz uma coisa muito simples: lancei o desafio no Facebook. Quem é que conhecia escritoras que estivessem disponíveis a colaborar num projeto? E conhecemos a Joana Leitão. Gostei imenso dela logo na primeira vez que falámos. Já tinha tido umas outras conversas que não tinha sentido a mesma empatia e energia. Portanto, nós já tínhamos, na verdade, as ilustrações, muitos conceitos, e a Joana pegou nisto, e a Raquel, e construíram este belíssimo livro. Portanto, nós as três construímos o primeiro livro, que é As Conquistas do Larico, que lá está, o Larico é a personagem inspirada no meu filho António, mas que é para dar voz a todos os laricos ou laricas que tenham alguma diferença. Portanto, o primeiro livro fala da questão da criança não verbal, que é de facto uma característica que para mim, enquanto mãe, também estava e continua a ser o maior desafio, digo-te já, que é aprenderes a comunicar de outras formas, ainda para mais agora que ele já está maior, conseguires perceber que de facto o tempo avança e as diferenças começam a se tornar cada vez mais expressivas, porque nós, quando somos adultos, começam a ter uma linguagem própria entre vocês. Sim. Portanto, eu acho graça, porque eu consigo perfeitamente, não vou dizer 100%, mas eu acredito que sou das pessoas que o entendo melhor pelo som, pelo toque, e portanto é assim que acaba por surgir este projeto dos livros, que posteriormente evolui
para uma associação, a Associação Larico. Porque também sentiste que criar uma associação daria força depois aos projetos que tu querias criar a seguir. Então, na verdade, quando nós lançamos o primeiro livro, foi financiado pela Pró-Inclusão, portanto, lá está, era simplesmente o sonho de uma mãe, que foi financiado pela uma Associação Nacional de Centros de Educação Especial, que acreditou que de facto este projeto era interessante e gostou do conceito. Eu não tinha pensado nesse momento abrir uma associação, eu pensei, vou criar um livro, e de repente nós vendemos imensos livros, tivemos uma aceitação muito boa, e de repente olhámos e pensámos, o que é que vamos fazer com este dinheiro? Porque isso é uma coisa muito importante e que eu gostava que ficasse aqui bem clara. Todo o dinheiro que é angariado pela venda dos livros, angariações de fundos, qualquer dinheiro que entre para a associação é todo para investir na associação. E portanto, quando nós olhámos, tínhamos o dinheiro, tínhamos mais pedidos de livros, que é aí que nasce o projeto do Larico, que depois vai à escola, que é para fazer dinamizações do livro com as crianças e com as escolas ou à biblioteca. E então fez sentido quando nós começámos enquanto equipa, porque de repente já tínhamos mobilizado uma série de voluntários para toda esta dinâmica. Pensámos, então se calhar faz sentido abrir uma associação para nós depois podermos criar um segundo livro, continuarmos a crescer e fazer outras coisas que começam a surgir de vontade e de sonho, e que eu como mãe sentia falta de resposta. E depois vai crescendo e tu tens que ter, lá está, essa parte contabilística e delegar se calhar a quem, porque isto é tudo, dá tudo muito trabalho. E também existe muito essa depois desconfiança de algumas pessoas, muitas vezes há desconhecimento, penso eu, mesmo em relação às doenças ou em relação o que é que agora esta associação vai fazer. E no fundo vocês têm cada vez mais voluntários porque também se interessam e não são indiferentes à causa em si. Portanto, vocês conseguem ir fazendo projetos, eu sei que têm muitos, consoante o que vão também angariando nestas atividades que vão fazendo. Portanto, nós na verdade somos todos voluntários, por isso não há ninguém dedicado a full time à associação. Por isso, às vezes não se espantam quando eu respondo a e-mails às 2 da manhã. Quase nunca. Porque, de facto, é o tempo que sobra do dia útil para conseguirmos dar resposta aos pedidos que temos e aos projetos que queremos que continuem. Temos uma exposição fotográfica itinerante com um dos nossos voluntários, que é o Jorge, que é um belíssimo fotógrafo que nos tem acompanhado também desde o início e que já fizemos 3 paragens e queremos continuar e continuar pelo país. Com vários modelos que foram pessoas desde crianças a graúdos que foram registados em ambiente de atividade inclusiva, quando à partida com o seu diagnóstico disseram tu nunca vais conseguir fazer isto. Então nós achamos que a exposição seria uma forma de honrar estas pessoas que tanto se esforçam para conseguir ter de facto um lugar num paddle, numa equitação, em desportos adaptados, numa série de coisas que de outra forma se calhar eram mais invisíveis, e nós queremos no fundo dar este holofote. O Jorge, o nosso fotógrafo e o mentor desta exposição, que a exposição chama-se Todos Diferentes, Todos Iguais, ele, quando nós apresentamos a exposição, normalmente diz uma coisa que eu acho muito bonita, que é: esta exposição é para os filhos, mas também é para os pais, porque para estes filhos estarem aqui houve pais que investiram também muito, e eu acho que isso é super interessante, não é? E muitas vezes as oportunidades que estes filhos têm também se deve a um grande esforço dos pais, porque possibilitam que eles tenham e que deem um passo à frente e que não fiquem naquela questão do diagnóstico muito fechados naquela bolha, mas que lhes deem mundo. É muito isso também. Eu, como mãe, vejo o mundo muito dessa forma. Eu acho que a saúde e a educação são das melhores coisas que nós podemos dar aos nossos filhos. É aquela aposta que eu acho que, se apostarmos, estamos a apostar no sítio certo. Uma boa oportunidade de educação e bom acesso a cuidados de saúde é o que nos pode permitir ter uma vida o mais autónoma possível, independentemente, quer dizer, depende da condição de cada pessoa, evidentemente, mas eu acho que é uma boa base, na minha perspectiva. E, portanto, eu, enquanto mãe, é isso que eu tento oferecer aos meus filhos, não é? Oferecer um cuidado de saúde naquilo que me é possível e consoante a necessidade manifesta. Evidentemente que um filho com doença acaba por precisar muito mais de cuidados e terapias. E depois tem a ver com a parte da educação. Eu acho que o acesso à escola, a um acesso inclusivo, é o que permite nós termos uma estrutura para a vida adulta muito mais adaptada à parte social, ao convívio, às oportunidades. Nós todos, no fundo, somos diferentes. Não é? Tu, quando vais a um museu, eu e tu não vamos ver a mesma coisa. Claro. Tu vais ver na tua perspectiva, eu vou ver na minha. Até a própria interpretação, sim, sim. E até a tua própria experiência, se pode ficar mais emotiva ou não, consoante a tua história. E eu acho que, pelo menos eu vejo assim, estes miúdos
também tem um lado sensorial muito mais ativo e, portanto, eu procuro, enquanto mãe, trazer esta sensibilidade e ativar ao máximo, eu costumo dizer, pôr aquelas pipocas no cérebro todas ali, a ver se dá uma pipoca, aquele milho todo ali a saltar, para ver se sai alguma coisa. É isto que eu, enquanto mãe, tento fazer. E na associação nós queremos dar esta oportunidade a estas famílias e a estas pessoas. Portanto, sensibilizar. O nosso foco é sensibilizar a comunidade e criar consciência, awareness, no fundo, para a comunidade sobre a deficiência. Porque tem que se sensibilizar informando, porque muitas vezes essas atitudes também, julgo eu, vêm do desconhecimento. As pessoas não sabem e têm uma opinião, mas muitas vezes há desconhecimento. Por isso estas iniciativas que envolvem a comunidade também permitem que as pessoas vão percebendo ou que escolham tentar entender o que é a vida de uma família e o que é a vida de uma criança que tem estas necessidades. O que eu sinto enquanto mãe é que muitas vezes, quando tu tens um rótulo de ter um filho com deficiência, é automaticamente expectável que estejas deprimida, com uma má imagem, cansada. E é verdade, tu estás isso tudo, mas não quer dizer que é o teu estado permanente. Eu acho que em qualquer situação da tua vida tu passas por ciclos, e quando tu tens um filho com deficiência, se calhar este ciclo, quando olhas numa linha do tempo, provavelmente vai ser enquanto tu existires sempre, aquela coisa de esperar, pelo menos na minha perspectiva, pensares aos 18 anos, vais estudar para fora, já vou ter outro tipo de problemas, muito provavelmente. Não gosto da palavra nunca, porque a medicina, a ciência está sempre em evolução e a surpreender. E eu não gosto, eu própria não gosto de me limitar a mim naquilo que pode ser o futuro, mas gosto de ter também consciência de que se calhar é um caminho com mais pedras, com mais dificuldade, e portanto gosto de trazer à minha volta algum positivismo para que a doença não seja o centro da vida. E a Associação Larico promove isso. Portanto, o boneco Larico é inspirado no António, mas não é para o António ser o centro. Aliás, eu não quero que o António tenha sempre esse palco. Daí criámos o boneco e a mascote, porque ele muitas das vezes nem participa, ou quase nunca, neste tipo de ações, apesar de reconhecer, vai um bocadinho e vai-se embora. Porque isto é para criar consciência à população, e de facto o boneco, por ser engraçado e fofo, atrai muito mais pessoas, por exemplo, nas agremiações de fundos, para questionar. Mas é engraçado que eu noto uma coisa: questionam, vêm, animam-se, tiram as fotos, mas às vezes quando tocamos na palavra deficiência, as pessoas já ficam. Já se retraem. Algumas sim, outras não, mas noto que às vezes ficam. É sobre isto. Certo. E afastam-se aí? Não sei se afastam, mas ficam mais do. Às vezes até acho que ficam curiosos com a forma como nós tratamos a deficiência por tu. Pois. Exato, e depois é um boneco bonito e é tudo muito música positivo, tem um hino, e o segundo livro, se quiseres falar também do segundo livro, porque já coloca o António assim numa aventura na praia e a fazer, imagine-se, coisas normais como as outras crianças. Sim, portanto, aqui o Larico tem uma aventura que tem o sonho de andar, não é? Portanto, este tem a ver com a autonomia na marcha, e é uma aventura que acontece na praia, muito querida. Acho especial, não é? Para mim vai ser sempre especial porque estou na origem do projeto, mas no fundo este livro também tem esta música. Portanto, temos aqui a nossa Filipa, que além de uma belíssima voz e um talento enorme para a música, também é terapeuta de fala, o que lhe confere aqui uma sensibilidade muito grande para esta área da comunicação, e eu acho que faz muito sentido. Ela é muito expressiva na forma como comunica, e também sente muito. Eu acho que a primeira premissa para ser voluntário é ter amor no coração, ter algo de generosidade para dar, porque o nosso lema é juntos pela diferença, unidos por amor. Ou seja, todos nós estamos juntos porque de certa forma temos alguém no nosso percurso que nos identificamos com uma diferença e queremos unir-nos nesta que é a causa, mas acima de tudo temos amor para dar, porque às vezes quando não temos para nós próprios é difícil dar aos outros. Claro. E portanto eu acho que ser voluntário é de facto ter uma grandiosidade muito grande dentro das pessoas, que é teres a tua semente e ainda conseguires dar um bocadinho do que é teu ao outro. E às vezes é tão simples e tão fácil. É difícil às vezes na rotina dos dias, que também é complexa, mas depois há uma grande união, e isso vê-se nas atividades. Vocês vão agora também lançar um site recentemente, em que o Jorge também fez algumas fotografias, e isto vão dando passinho a passinho rumo ao futuro e aos projetos que ainda querem lançar. Sim, o site também tem que fazer aqui um grande agradecimento à empresa que não vou dizer mal porque é em inglês, acho que é Craig Technology, acho que estou a dizer certinho, porque uma das nossas bailarinas, a Carolina,
tem esta capacidade fantástica na área de informática, de engenharia, e quando percebeu que nós precisávamos de um site, rapidamente mobilizou-se para criar esta plataforma, que eu acho que hoje em dia não ter um site é não estás no mundo. E portanto criámos o site e ainda estamos a acabar a finalizar os últimos pormenores, mas de facto o site é a plataforma onde vão poder encontrar todas as nossas atividades, todos os dados importantes para estarem disponíveis a qualquer pessoa em geral, e temos também todas as fotografias dos nossos voluntários que se vão juntando, porque ser voluntário pode ser de várias formas. Temos lá um link para quem quiser se juntar, para podermos conversar e perceber o que é que poderia acrescentar de valor e se faz sentido, se faz fit com os nossos valores. Mas de facto ser voluntário tens um talento, sem jeito para alguma coisa, ou só queres ir numa angariação de fundos, ajudar na venda de algum produto, mas de facto podermos juntos usar aquele recurso. Agora é engraçado, temos tido pessoas para fazer border advisor, não é? Pessoas que vêm ajudar na criação de projetos futuros que gostávamos, porque o nosso grande sonho era ter uma sede física, não é? E com respostas à comunidade a nível terapêutico e numa série de coisas, e portanto aí precisamos começar a ter uma outra estrutura. E é importante estes voluntários que têm esta experiência. E de um aconselhamento mais técnico, porque depois também, por exemplo, candidaturas a projetos e a bolsas e a financiamento para que isto cresça e chegue a mais pessoas também tem muita burocracia envolvida e é preciso fazer grandes estudos, e isso também é importante ter esse aconselhamento. Sim, eu acho que é muito importante. Quanto mais nós tivermos pessoas capazes e que dominam diversos, eu acho que sozinhos nós não vamos a lado nenhum, não é? E portanto, quanto mais nos juntarmos pessoas com vontade de fazer e com conhecimentos diferentes, maior pode ser o nosso campo de ação. Portanto, nós temos o projeto de leitura, temos o projeto de fotografia e temos agora este projeto do podcast. Portanto, nós tentamos de várias maneiras ir chegando ao máximo àquilo que nos importa, que é a comunidade. É isso que nós queremos criar impacto, é na comunidade, porque ao sensibilizarmos as pessoas à nossa volta, os nossos filhos vão estar muito mais salvaguardados no futuro por onde passarem, porque há muito mais empatia. Olha, pegando no nome do podcast, há muito menos indiferença, há muito mais conhecimento, há muito mais confiança. As pessoas não se afastam tanto, não têm medo. E vai para a vida, porque as crianças também são boas são boas a espalhar a mensagem. E à partida, quando eles próprios lidam com a diferença na escola, até por doenças crónicas, outro tipo de problemas, e depois levam a mensagem para casa e amanhã são adultos muito mais preparados para lidar mesmo com estas questões. Sim, eu acho que, por exemplo, quando nós começamos a sessão de leitura do projeto do Larico Vai à Escola, é muito giro porque há ali uma parte do livro que o Larico perde as suas palavras e até se faz uma dinâmica muito engraçada, que as palavras voam, mesmo palavras a voar, e os miúdos vão todos apanhar, e no fim eles vêm-nos devolver as palavras muitas vezes e dizem, já me chegaram a dizer, eu posso trazer o Larico para a minha casa para lhe ensinar as palavras, eu quero mandar estas palavras para o Larico. Preocupam-se efetivamente. E isso é um amor puro, o das crianças. Elas não veem com maldade, não sei, é uma coisa tão bonita de ver que eu digo-te, eu saio de lá sempre com o coração cheio, porque realmente eu acho que o voluntariado é uma forma mesmo, como eu disse há pouco, é aquela semente que nós também vamos pondo e ficamos cheios de amor, nem sabemos bem de onde, mas é disto, é do que tu recebes e do que tu dás, e nós ali com os miúdos recebemos muitas coisas bonitas. Muitas. Às vezes com os adultos já se vê que há ali mais estigma, não há tanto aquela pureza instantânea. Há uns que sim, são muito queridos, mas é diferente. Também já perderam alguma ingenuidade. Isso. Mas agora que falas da escola, gostava de te ouvir em relação à inclusão verdadeira na escola. Ou seja, o ideal é que estes miúdos com doenças raras sejam inseridos num ambiente escolar normal e convencional, e não pelo menos penso que essa é a tua opinião, e não numa escola específica só para meninos com determinadas necessidades. Eu vou partilhar aquilo que eu sinto enquanto mãe, não é? E da minha experiência. Porque depois cada caso pode ser um caso e há particularidades, situação. Claro que não estamos a generalizar, mas havendo essa possibilidade, o que é a verdadeira inclusão escolar? Para mim é eu ter a certeza quando deixo o meu filho na escola, os seus cuidados são assegurados e que o convívio com as outras crianças em termos de brincadeira
adaptada e sempre com supervisão, que haja este momento de partilha e de convívio. Para mim, e posso partilhar isto, a semana passada, e tem acontecido algumas vezes, tem havido visitas de estudo. Portanto, o António integra um ensino público numa primeiro ciclo, numa escola pública no Concelho de Cascais. O António tem participado nas visitas de estudo sempre, com a sua docente de ensino especial. Eu vejo as fotografias, eu estou longe, mas estou perto, porque eu acompanho, porque a professora faz questão de me mostrar para eu própria sentir e ficar tranquila. E ficar descansada, que é muito importante isso. Isto é muito importante. Porque quando tu falas de uma criança não verbal, ela não te chega a casa e diz: mãe, olha, eu não sei quanto empurrou-me, ou eu comi isto, ou eu fiz isto. Tu vais buscar o teu filho e ele teve uma série de experiências no dia e ele vem em silêncio. Pois. E portanto... Tu só podes imaginar, não consegues só podes imaginar e às vezes nem sequer imaginas, porque a vida no dia-a-dia é tão corrida que tu ficas só naquela coisa do mas comeu, foi à casa de banho, coisas básicas, não é? Claro. Fez xixi na sanita, não fez? Comeu o quê? Era peixe? Era carne? Ok, vais ao menu ver, mas gostou? Não gostou? Gostou da visita? Não gostou? O que é que gostou mais? O que é que sentiu? Como é que viveu? E portanto, eu acho que profissionais que trabalham na área da deficiência, do ensino especial, com crianças com necessidades de saúde especiais, têm que ser pessoas com esta sensibilidade e esta empatia de saber que tem que haver uma forma de chegar à família estas mensagens. E na minha experiência pessoal, isto está a acontecer. E portanto, se no início eu tive dificuldade e foi preciso alguns alinhamentos, no presente momento eu posso dizer que eu sinto-me tranquila que o meu filho participe neste tipo de atividades, porque eu sei que as pessoas que o estão a acompanhar estão a fazer-me sentir essa confiança, me estão a dar a informação que eu necessito enquanto mãe para poder dizer: ok, a inclusão está a acontecer. Enquanto mãe não aceito situações que já aconteceram, mas que não vou aprofundar, situações em que eu senti que o meu filho, eu achava que estava num sistema inclusivo e não estava. Foi tratado como diferente. Foi tratado como diferente. E isso eu vou sempre indignar-me e nunca vou aceitar. Vou sempre valorizar o que é de bom, mas vou sempre dizer o que não acontece de bem, porque eu não acho que isso não seria, primeiro, defender aquilo que eu acredito, que é que todos temos um lugar no mundo, e eu enquanto mãe não posso aceitar isso, porque a partir do momento em que eu enquanto mãe aceitar, estou a permitir que todo o mundo aceite, e isso não pode. E não é um tema que tenha que ter silêncio, é preciso falar sobre isto, com todas as palavras e explicar mesmo às pessoas, porque eu acredito que para os profissionais também é uma aprendizagem, mas tal como é ter uma criança diabética, uma criança alérgica, uma criança com asmática, para os profissionais e para as educadoras de infância e para os auxiliares é uma aprendizagem. Mas lá está, se há esta vontade de acolher e empatia pelo outro, se calhar tudo também flui de uma forma mais fácil. Eu acho que a comunicação é o principal. Ou seja, tem que haver uma comunicação muito clara entre o responsável da parte da educação com o responsável máximo, que são os pais. E portanto, quando os pais, eu acho que devia de ser sempre, mas quando os pais manifestam esta vontade de estar presentes e de ser envolvidos em tudo o que tem a ver com decisões, mesmo que tu enquanto profissional não tenhas à vontade ou não saibas o que decidir, tu tens o dever... Procuras saber? De perguntar. Se tu não sabes, se tu tens esta dúvida... e se os pais criam esta oportunidade e este canal de comunicação, eu acho que tens o dever de questionar. E portanto, eu sou esse tipo de pessoa, sou uma pessoa que abre todos os canais, porque a mim o que me importa no fim do dia, quando eu me deito, é que os meus filhos estejam bem, é claro. que tenha corrido tudo bem. Isso para mim é o mais importante. E portanto, eu quero que este canal de comunicação seja sempre aberto. Eu acho que isto que eu sinto não é nada que os outros pais que têm filhos com necessidades de saúde especiais não sintam. Pois. Querem ser envolvidos em parte do processo, querem chegar à escola e poder entrar na sala, e eu posso ir ver o meu filho, o que é que ele está a fazer no seu ambiente, ver se ele está feliz. E mesmo os pais com filhos sem necessidades especiais. Sim, acho que há escolas desde a pandemia que nem sempre podes entrar. Ou às vezes mas podem ter essa vontade, não é? De acompanhar. E hoje também o processo também flui. Não há estes grupos do WhatsApp que nós às vezes criticamos porque é muita informação, mas as escolas hoje em dia também já fazem essa partilha de informação que deixa os pais, porque depois muitas vezes é o teu caso, tu trabalhas, tens uma vida ativa, além de seres mãe e presidente da direção de uma associação, portanto isso também acalma um bocadinho
o teu dia-a-dia e permite-te focar na tua profissão e na tua vida. Eu gosto sempre de dizer isto sem crítica sobre mim própria, apesar de que provavelmente quando eu disseste em voz alta algumas pessoas que estão a ouvir vão criticar, mas eu acho que eu não posso ser mãe a 100% do tempo. Eu enquanto pessoa não me revejo nessa capacidade, acho que não tenho essa capacidade. Esse direito, claro. Porque eu acho que preciso de ter o meu espaço para chegar a casa e acrescentar valor. Eu mudei toda a minha vida em função da doença do António e agora também do Duarte, com todo o gosto. Foi à força, mas com todo o gosto, não é? Porque quando tens um diagnóstico é à força. Claro, tens de ter um tempo até de aquelas fases todas, não é? Aquelas fases todas que há para fazermos este ajuste. Mas eu faço com gosto. Mas eu preciso daquele bocado do meu dia para eu ser útil. Para eu ser útil e para eu me sentir útil. Até para cuidares melhor. Para cuidar melhor. Para eu chegar a casa e eu ter vontade de sorrir e de estar bem disposta e de animar-me-nos efetivamente. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ver brilho em todo lado. Às vezes o meu filho vai-se assim a brincar, estão estrelinhas a ser aqui à volta da cabeça ou corações. E é muito assim que eu És criativa, vejo. Por isso é que estamos num estúdio que se chama Criativa e está tudo pensado. É verdade, eu acredito que muitas vezes eu canalizo as minhas dores em projetos, sinceramente. Eu acho que muitas vezes quanto mais eu faço projetos, se calhar até é um sinal para mim de pá, aqui qualquer coisa que se calhar tens que olhar para dentro. Mas é de facto a forma que eu encontro para me entusiasmar. E, olha, e estamos aqui neste projeto também. Muito bem, estamos já a terminar esta conversa. Gostava só de perguntar como é que imaginas a inclusão daqui a 5 anos? Ou o que é que gostavas que acontecesse daqui a 5 anos em relação à inclusão? Eu gostava que mais coisas fossem simples em termos de apoios, em termos de respostas às famílias, em termos de acesso a cuidados de saúde mental aos cuidadores e à rede alargada, mais informação sobre a inclusão, porque eu sinto que ainda temos que lutar muito e pedir reuniões, e já se fez muito, é o que eu digo, se fosse quando eu nasci, provavelmente não estávamos onde estamos hoje, mas eu espero, quando nascerem os meus netos, se um dia for avó, que isto esteja tudo muito mais fácil, que os pais não tenham que lutar tanto, porque às vezes dou por mim e vou dizer isto sem problema nenhum, às vezes dou por mim a chorar, frustrada, a pensar, porque é que é tudo tão difícil? Porquê é que para tratares de um papel as pessoas não pensam que o passeio não está adaptado para empurrares o carrinho, para chegares, para tirares uma fila, que tu não podes estar 20 minutos numa fila de espera porque a criança não tem paciência para esperar? Nós, enquanto condutores, devemos estacionar nos sítios indicados e não nos sítios que são específicos para pessoas com deficiência, ou até em cima do passeio onde as pessoas que têm cadeiras de rodas têm que se afastar para o meio da rua. Isso é uma coisa que no dia a dia acontece. Nós temos um lugar de estacionamento condístico do António, porque o António tem uma incapacidade de 92% e, portanto, todas as semanas eu tenho que chamar a polícia porque as pessoas estacionam no lugar. Eu acho que é um desrespeito. Eu ao início não chamava a polícia, neste momento chamo porque eu acho que se as pessoas não respeitam o meu filho e a necessidade dele, não sou eu que tenho que pensar na necessidade do outro. E eu faço isto como um grito, eu acho que é mais meu para o mundo, de revolta, porque as pessoas, eu digo sempre isto, Cláudia, as pessoas querem o meu dístico, que não é meu, o dístico do António, mas não querem os nossos problemas. Claro. E portanto, ter um dístico é um mau sinal. Exato. Ter um dístico não é um bom sinal. Não é um privilégio. Não é um privilégio. E as pessoas acham que é um privilégio. Mas eu preferia ter que andar muito mais e não ter que ter este privilégio. A verdade é que uma pessoa com uma deficiência intelectual e motora como a do António, o dístico permite-nos conseguir fazer um trajeto de uma forma muito mais rápida e muito mais direcionada para o objetivo. E em segurança? E em segurança. Queres só aproveitar aqui o último minuto para dizer às pessoas alguma necessidade que sintam neste momento, além de voluntários na associação? Neste momento podem sempre acompanhar-nos através das redes sociais, através do site, se sentirem que têm algo para acrescentar, para a angariação de fundos em termos de materiais, em termos de recurso, do que for. Nós temos agora um projeto que em breve vai acontecer e depois vão ver, que é uma pessoa que se dirigiu a nós e disse: eu tenho este recurso e gostava de oferecer à associação. De que forma é que podemos fazer isto acontecer? Portanto, nós estamos sempre disponíveis, é só entrar em contacto. Temos uma voluntária no Norte que gostava de receber os nossos livros que já enviámos para trabalhar com as crianças e vai fazer materiais pedagógicos que depois vamos pôr no site da associação, gratuitos e disponíveis. Portanto, nós somos muito flexíveis e estamos abertos a ouvir todas as ideias também.
Nós vamos colocar os contactos, todos os contactos possíveis na descrição deste episódio. Obrigada, Carolina. Obrigada. Foi mais um episódio do podcast Indiferença. Obrigada por ter estado connosco e até à próxima.